Existem sinais fisiológicos que podem indicar um possível quadro de overreaching e overtraining? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Se você não assistiu o último vídeo onde eu conceituei o que era overreaching e overtraining, clica aqui em algum lugar e assista aquele vídeo porque ele é importante para você entender este vídeo agora. Olha, existe sim vários sinais fisiológicos que podem indicar um possível quadro de overreaching e um possível quadro de overtraining. E uma das funções do profissional de educação física, do fisiologista, do preparador físico é ficar atento a estes sinais nos seus atletas e também nos seus praticantes de exercício do dia a dia. Então lembra assim, você dá um estímulo de treinamento, você tem várias respostas fisiológicas, respostas cardiorrespiratórias, respostas neuroendócrinas, respostas neuromusculares, respostas imunológicas, e quando você vai para o período de recuperação, que é o descanso mais alimentação, você espera que os aspectos fisiológicos cardiorrespiratórios, neuroendócrinos e metabólicos se recuperem. E aí você dá um outro estímulo de exercício. Quando o nosso corpo começar a apresentar sinais que ele está demorando para se recuperar entre uma e outra sessão de treinamento, é aí que vão aparecer vários indicativos fisiológicos que podem dizer se esse aluno, se esse atleta está entrando num possível quadro de overreaching ou de overtraining. Então, vamos ver agora 10 sinais fisiológicos que você tem que ficar atento que pode indicar um possível quadro de overreaching e overtraining. Vamos lá. Bom, quando você faz um treinamento cardiorrespiratório, um treinamento resistido com um atleta ou um aluno seu, o que acontece? Você tem um volume, você tem uma intensidade e você sabe como que a frequência cardíaca e a pressão arterial vai responder para aquele tipo de estresse, naquele volume, naquela intensidade. Por exemplo, vamos imaginar que o meu atleta vai correr na esteira a 12 km por hora e eu sei que para ele correr a 12 km por hora representa 150 batimentos por minuto e representa uma pressão arterial sistólica por volta de 160 por 100, que seria 160 sistólica, 100 a diastólica. Se de repente eu coloco ele para fazer esse treino, que é o mesmo treino, o mesmo volume, a mesma intensidade, e de repente a frequência cardíaca vai para o nível 160 batimentos por minuto e a pressão arterial sistólica vai para o nível 180 milímetros de mercúrio, o que isso indica? Opa, eu estou dando o mesmo estresse que eu estava dando para o meu aluno, entretanto, para ele conseguir sustentar esse exercício, está exigindo um esforço cardiovascular maior. Isso pode ser um indicativo de que o tempo de recuperação entre as sessões de treino ou alimentação ou ainda a dose de exercício está mais alta que o necessário. E isso pode acontecer também em repouso. Então, se eu sei, por exemplo, que a frequência cardíaca de repouso do meu atleta ou do meu aluno é 80 batimentos por minuto, se de repente eu começo a perceber que a frequência cardíaca de repouso antes do treino ela está por volta de 100, 110 batimentos por minuto, isso pode ser um indicativo cardiovascular sobre um possível quadro de overtraining. O segundo sinal está ligado ao nível de marcadores de dano muscular no sangue, onde o principal marcador é a famosa creatina quinase, que é uma enzima intramuscular do metabolismo anaeróbico, e quando ela aparece no sangue, significa que as membranas do sarcômero se romperam, e aí essa enzima ela migra para o sangue e nós conseguimos detectar a quantidade da creatina quinase no sangue. Por exemplo, jogadores de futebol, depois do jogo do domingão, quando eles retornam para o clube na segunda-feira, eles passam na salinha do fisiologista ou na salinha do médico e aí o fisiologista vai roubar uma gotinha de sangue da ponta do dedo dele. E qual que é o objetivo dessa gotinha de sangue? É saber qual é o nível de creatina quinase no sangue. Se o nível de creatina quinase no sangue estiver muito elevada, isso significa que houveram muitas microlesões nas estruturas membranais do sarcômero. Por isso que tem muita enzima no sangue. Então o que o fisiologista fala para o técnico? Olha, o jogador tal está com nível de creatina quinase no sangue muito elevado, o que indica um dano muscular muito elevado. A indicação da fisiologia é que ele não jogue na quarta-feira. Por quê? Porque se eu tirar ele do jogo e ele descansar, fazer um trabalho de recuperação muscular, eu consigo recuperar ele para o jogo do próximo domingo. Agora, se o técnico colocar ele em campo na quarta-feira,
sexta-feira, o risco de esse atleta entrar em campo, não desempenhar um bom futebol, um bom desempenho físico e ainda se lesionar é bastante elevado. Portanto, níveis elevados e prolongados de creatina quinase no sangue pode indicar um quadro possível de overtraining ou de overreaching, beleza? Bom, qualquer diminuição de variável de performance também pode indicar um possível overreaching ou overtraining. Por exemplo, eu estou treinando para a força aumentar e eu começo a verificar que a força começa a cair. Eu estou treinando para a potência muscular aumentar e eu começo a perceber que a potência muscular está caindo. Eu começo a treinar para aumentar a velocidade de corrida e eu começo a perceber que o tempo para percorrer a distância entre o ponto A e o ponto B está aumentando. Opa, existe alguma alteração neuromuscular que está diminuindo indicadores de performance. Bom, quando você tem no sangue elevada quantidade de hormônios anabólicos, como por exemplo o próprio cortisol, ou hormônios estimulatórios de sistema nervoso, como a adrenalina, também é um indicativo que você pode estar entrando num possível quadro de overreaching e overtraining. Taxa metabólica aumentada significa que o peso corporal pode cair, então o sujeito vai gastar mais energia para ficar em repouso, então alterações do peso corporal, se eu não estou dando um treino para baixar peso, mas eu detecto que o meu aluno, o meu atleta, está diminuindo o peso corporal total. Pode ser por um aumento na taxa metabólica basal, e esse aumento na taxa metabólica basal acontece porque provavelmente o hormônio adrenalina está elevado no sangue. O meu atleta começou a ficar muito gripado, infecção de garganta, infecção urinária, e isso é um indicativo de que está começando a ter problemas imunológicos, onde principalmente as células chamadas de leucócito devem ter diminuído seu nível no sangue. Conclusão, eu vou ficar mais exposto a vírus e bactérias e esse indivíduo vai ficar mais propenso a ter infecções de garganta e infecção urinária. Alterações na quantidade de neurotransmissores serotonina e GABA. E como é que você detecta isso? No comportamento do seu atleta. Se você tinha um atleta que sempre chegava para treinar bastante feliz, treinava bastante alegre, ia embora alegre, e de repente começa a chegar mais cabisbaixo, mais quietinho, mais chatinho, é sinal que pode ter tido alteração na liberação e na ação dos neurotransmissores serotonina e GABA. Pode ter disfunção hipotalâmica e aí uma das consequências é a alteração do sono, portanto o sujeito dormia adequadamente e agora começa a apresentar, por exemplo, respostas de insônia e também diminuição do apetite. Então, estes são 10 sinais fisiológicos que todo fisiologista, todo profissional de educação física deve prestar atenção nos seus alunos. E aqui vai a dica. Se você acha que esses sinais vão acontecer apenas em atletas, você está enganado. Isso pode acontecer, inclusive, no seu aluno de academia que acabou de se matricular e acabou de contratar o seu serviço de personal training. Quer ver um exemplo? Se você pegar aqueles alunos que se inscrevem, por exemplo, na musculação e a secretária da academia falou assim para ele, se você quiser, você pode vir todo dia, você está pagando para vir todo dia. Se esse aluno começar realmente a vir todo dia, depois de 6, 8 sessões de treinamento, pode reparar que ele vai sumir uma semana, 10 dias da academia. E por que ele some? Porque eu vou ter uma alteração considerável na função imune e esse sujeito vai ficar gripado, esse sujeito vai ficar com infecção de garganta, esse sujeito vai ter infecção urinária e aí ele vai sumir uma semana, 10 dias da academia. Quando ele voltar, pergunta assim para ele, por que você sumiu da academia? E ele vai te dizer, professor, porque eu fiquei doente. Ficou doente porque teve alteração imunológica. Então, preste atenção nos sinais fisiológicos dos seus alunos, dos seus atletas, porque eles vão indicar que está se aproximando um possível quadro de overreaching ou de overtraining. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o like aí, deixa o seu comentário aí. Se tiver bastante likes e bastante comentários, eu vou entender que vocês estão gostando desse formato de vídeo e eu vou me esforçar para fazer cada vez mais vídeos para você. E fique ligadão aqui no canal, porque o próximo vídeo eu vou comentar sobre 10 sinais psicológicos de um possível quadro de overreaching ou de overtraining. Não se inscreveu ainda no canal? Tá esperando o quê? Se inscreva agora, ative o sininho, porque todas as terças e todas as quintas um novo vídeo sobre fisiologia do exercício e do treinamento para você. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.